Efésios capítulo 6, vamos ler do verso 10 ao verso 20. E diz assim a palavra de Deus: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Somente até aqui. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque por mais uma oportunidade nós podemos ler um trecho das Sagradas Escrituras nessa manhã. Nós clamamos que o Senhor permaneça falando conosco. E agora, depois de lida, que nós consigamos entender a Tua vontade revelada. Para isso, nós dependemos da ação do Espírito Santo, nos dando da iluminação necessária para que consigamos compreender a sua vontade, ó Pai. Se o Espírito Santo não agir poderosamente nesse momento, eu falarei em vão e meus irmãos ouvirão em vão, que não seja assim. E seja mais uma daquelas manhãs em que o Teu nome é glorificado aqui através da exposição da Tua palavra e a Tua igreja edificada mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Semana passada nós vimos que o apóstolo Paulo dedicou a primeira parte da sua carta ao ensino doutrinário. Vimos isso. Os primeiros 3 capítulos da carta são dedicados ao ensino de doutrinas fundamentais para a nossa fé. Mas não se aprende doutrina somente para acumular informação em nossa mente. Nós falamos isso também semana passada. Se aprende doutrina para viver de modo digno do Senhor. Por isso que depois de ensinar doutrina, depois de dedicar a primeira metade da carta ao ensino doutrinário, Paulo dedicou a segunda metade da carta a nos ensinar como viver mediante tudo aquilo que ele escreveu até o capítulo 3. O raciocínio é o seguinte: uma vez compreendidas as doutrinas fundamentais da nossa fé, como vamos viver agora? O que nós aprendemos de forma teórica com o ensino doutrinário deve resultar em ações práticas da vida cristã. Falamos isso hoje aqui na EBD, que nós não aprendemos doutrinas para debater com ninguém. Nós não aprendemos doutrinas para nos tornarmos mais inteligentes ou para parecermos mais inteligentes. Nós aprendemos doutrinas para vivermos de forma mais fiel ao que o Senhor deseja para as nossas vidas. E foi isso que ele fez. Vimos que no capítulo 4, por exemplo, Paulo exortou a igreja a viver em unidade e em santidade.
Falei muito disso aqui há 2 domingos atrás. Já no capítulo 5, Paulo ensinou como viver na luz, evitando as obras das trevas. E depois ele passou a ensinar os crentes como cada um deveria viver dentro da sua casa. Se você olhar a sua Bíblia, a carta aos Efésios é exatamente isso. Doutrina, 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 até o capítulo 3, virou a página no capítulo 4, começa a ensinar como devemos viver na igreja e em casa. Na igreja ele destacou a unidade e a santidade. A pregação sobre a unidade foi uma das mais importantes que tivemos aqui. Se você não estava aqui, procure essa mensagem. É fundamental para a saúde de nossa igreja que você ouça o que nós falamos aqui sobre unidade. Paulo falou sobre unidade, sobre santidade. No capítulo 5, nós não fizemos a exposição, pulamos o capítulo 5, mas ele trata sobre evitar as obras das trevas, e ele termina o capítulo 5 e o início do capítulo 6, ensinando como cada um de nós devemos viver dentro de nossa casa. Como deve ser um marido cristão, como deve ser uma esposa cristã, como deve se portar os filhos cristãos e até os escravos, os servos, os trabalhadores cristãos, como deve se portar, está tudo descrito aqui na carta de Paulo aos Efésios. O texto que lemos hoje foi o último assunto tratado por Paulo a essa amada igreja. Paulo partiu para o fim de sua carta, intensificando suas lições práticas e revelando o verdadeiro contexto da vida do crente. O último assunto de Paulo aos Efésios, Paulo dedica os últimos instantes dessa carta, no momento que ele vinha tratando de questões práticas para nos fazer enxergar a realidade da vida de um cristão. Como de fato é a vida de um crente. Paulo deixa claro aqui no final da carta aos Efésios. E como é o contexto da vida cristã? O contexto é de batalha, é de guerra. É de guerra. Na verdade, irmãos, as Escrituras nunca ocultaram o fato de que a vida cristã é comparável a uma guerra do começo ao fim. As analogias bíblicas para a vida é de batalha, é de guerra. Em momento nenhum a Bíblia diz que você, ao se juntar a uma igreja, você passará a viver em um campo de rosas, em um mar de rosas. O slogan "pare de sofrer" não combina com a vida cristã. A vida cristã é um chamamento à batalha. A juntar-se a uma igreja é alistar-se a um exército. O dia atual, a igreja moderna gosta muito de se comparar a um hospital. Eu acho sim. Em certo ponto, é uma analogia correta nós compararmos uma igreja a um hospital, mas a Bíblia nunca, em momento algum, chamou ou usou a figura do hospital, de um hospital, para se referir à igreja do Senhor. A Bíblia chama a igreja do Senhor de exército de Deus. E outras figuras, outras palavras utilizadas aqui na Bíblia nos levam à compreensão de que é para a batalha que nós fomos chamados. A Bíblia é cheia dessas figuras de imagem, dessas imagens que apontam para a realidade da guerra na vida de um filho de Deus. Preste atenção. A Bíblia fala de espada, de escudo, de homem valente, de exércitos de anjos. A Bíblia chama o nosso Deus de o Senhor dos exércitos. Ou seja, não é ocultado a ninguém essa realidade. Quem olha para as Sagradas Escrituras compreende muito bem de que a vida cristã é um chamamento à guerra, é um chamamento à batalha. Estamos em guerra, irmãos. Estamos em guerra. Se eu fosse daqueles pregadores que fazem aquela palhaçada que manda um falar para o outro,
Eu ia falar para você, falar para o seu irmão, estamos em guerras. Não vou fazer isso não. Na primeira parte do texto de hoje, acompanhe sua Bíblia, ou na projeção. Na primeira parte do texto de hoje, dos versos 10 ao 12, Paulo nos ensina sobre a realidade dessa guerra e a natureza dessa guerra. E ele começa dando uma ordem no versículo 10. Duas ordens, versículo 10 e 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E a segunda ordem, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Somente até aqui. O apóstolo iniciou esse trecho com essas ordens. E a ordem pode ser resumida de forma simples. Preparem-se para a guerra. Quanto ao mais, irmãos, preparem-se para a guerra. Veja como há uma lógica, um raciocínio, uma linha de raciocínio em toda a epístola paulina. Em toda a epístola aos Efésios, primeiro ele lança os fundamentos, que são as doutrinas. Fundamento da igreja são as doutrinas cristãs. Ele lança os fundamentos, depois ele ensina como ser cristão em sua vida prática e finaliza dizendo o seguinte, quanto ao mais, ou seja, depois disso tudo que eu falei, preparem-se para a batalha. Mas houve um caminho para chegar até aqui. Ninguém se prepara para a guerra da noite para o dia. Prepare-se para a guerra conhecendo os fundamentos, as doutrinas, praticando a vida cristã dia a dia. Aí sim, está se preparando para a batalha. Paulo ordenou que os efésios se preparassem de duas formas. Se fortalecendo na força do poder do Senhor e revestindo-se com toda a armadura de Deus. Percebam o tom sério dessas palavras. Se Paulo estivesse se referindo a outra coisa qualquer, se Paulo tivesse a compreensão de que a batalha do crente ou a vida do crente não é tão difícil assim, ele não usaria palavras tão sérias nesse momento. Ele ia falar o seguinte, quem quiser se preparar, se prepara, quem quiser treinar, treina, quem quiser orar, ora, quem quiser estudar, estuda. Tem uma guerrazinha aí, quem quiser se alistar, se alista. Mas a seriedade da vida cristã, a certeza da batalha ferrenha é tão grande que Paulo usa duas figuras fortes para alertar os crentes. Primeiro os crentes da cidade de Éfeso, mas consequentemente a todos nós também. Se fortaleçam na força do Senhor, no poder do Senhor. Quando o apóstolo diz se fortaleçam, não é que a igreja tem que começar a se exercitar para ganhar musculatura própria. Não é essa a imagem. Está falando, a igreja vai entrar numa guerra e para essa guerra vocês têm que se fortalecer. É no poder de Deus. Se vocês se fortalecerem em outro momento, em outro lugar, em outro momento, em outro Senhor, de outra forma. Paulo não estava chamando a igreja a ser poderosa financeiramente, nem ser poderosa politicamente, nem ser relevante na sociedade, como costumam dizer por aí. Paulo estava mandando a igreja se fortalecer no Senhor, no poder de Deus. E se revestir de toda a armadura do Senhor. Poder do Senhor e a armadura de Deus. Pelo nível de preparação exigida, concluímos que a guerra, de fato, é algo terrível, sangrenta, contra inimigos vorazes. Não é uma guerra qualquer. Paulo não estava se referindo a uma batalha qualquer, ele estava falando de uma verdadeira batalha. Paulo estava falando, olha aqui para mim, de batalha espiritual. Já ouviu esse termo em algum lugar? Paulo estava tratando de batalha espiritual. Versículo 11, a parte B do versículo 11, depois de falar dessa preparação, diz assim, para poderdes ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas do diabo. A batalha espiritual. A batalha espiritual. Você já deve ter ouvido falar nesse termo.
Há algumas décadas atrás, se popularizou aqui no Brasil uma espécie fantasiosa de guerra espiritual. Os mais antigos na igreja vão lembrar que muitos livros foram escritos sobre esse assunto, um pior que o outro, Livros que ensinavam a identificar classes de demônios. Acredita nisso? O crente achava que batalha espiritual era isso, você pegar um livro da Rebecca Brown e tentar identificar ali, classes de demônios que operam em cada lugar, em cada forma diferente. Havia livros que ensinavam a andar na cidade para mapear a cidade com uma oração, para identificar qual demônio atuava em cada região da cidade. Você fez isso, Sérgio? Não, né? Davi fez. Identificar o demônio da região. O camarada vinha lá da Bolívia, da Colômbia, sei lá, e ensinar que há um demônio específico atuando em cada país, em cada estado, em cada distrito. E se você identificar qual é o demônio que atua no Brasil, por exemplo, você pode repreendê-lo, amarrá-lo diretamente a ele. Porque não adianta a gente lutar contra o mal de forma genérica, você tem que falar por nome. Identificar o nome do guri e falar com ele, para ele sair do Brasil. Isso era batalha espiritual. Um pastor conhecido alugou um helicóptero e sobrevoou a cidade do Rio de Janeiro, derramando óleo ungido. O que era isso? Batalha espiritual. Uma loucura. Paulo nos ensina que batalha espiritual é a guerra que temos que travar para permanecermos firmes, mesmo sob o ataque de forças malignas. Batalha espiritual não é você saquear o inferno. Rapaz, o inferno tem o quê para eu saquear o inferno, meus irmãos? Vou saquear o quê? Demônios no inferno? Saquear o inferno, invadir o terreno do inimigo, amarrar o valente, nada disso é batalha espiritual, pelo menos não bíblica. Biblicamente, batalha espiritual é você ter por onde permanecer firme, mesmo debaixo de ataque. É você quem é atacado. É a igreja quem é atacada. E Paulo está ensinando como permanecer firme debaixo das ciladas do diabo. Isso é batalha espiritual. Pelo menos a forma bíblica da batalha espiritual. Batalha espiritual é não cedermos e não retrocedermos em nossa caminhada, mesmo debaixo de muitos ataques, mesmo debaixo de muita investida. Isso é batalha espiritual. Resumindo, batalha espiritual é a guerra que todo crente enfrenta para permanecer de pé. Se alguém te perguntar o que é batalha espiritual, você desse contei essa definição. Batalha espiritual é a guerra que todo crente enfrenta para permanecer de pé. Fale para mim, não é difícil permanecer de pé? Não é difícil? Na verdade, para nós vamos ver que é impossível permanecermos de pé. Há uma guerra travada, é muito mais fácil retroceder, é muito mais fácil ceder, é muito mais fácil não ter comunhão com a igreja, é muito mais fácil abrir mão da fé, é muito mais fácil todas essas coisas, já que um cristão verdadeiro está sob ataque todos os dias. Isso é batalha. Permanecer de pé, quando todo o contexto contribui para a nossa queda. Um ponto importante é que, ao contrário do que pensamos, nessa guerra, irmãos, nossos inimigos não são humanos. Olha só, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. Esse ponto é importante porque, por vezes, nós identificamos o inimigo errado. Por vezes, nós nos apanhamos lutando contra pessoas,
contra organizações, contra sistemas, contra ideologias, quando na verdade a nossa luta é espiritual. Nossa luta é espiritual do jeito que a Bíblia nos diz, do jeito que acabamos de ler. A nossa luta é contra o diabo e seus anjos. Não quero nem saber a classe deles, não quero nem saber o nome deles, não nos interessa os detalhes, mas é contra eles que nós lutamos. São eles que estão por detrás de todo o ataque contra a igreja e contra o crente. São eles. Quando eu falei de luta ou de ataque, você pode estar pensando em alguém que está te atacando. Essa pessoa não é o seu inimigo. Essa pessoa é apenas um instrumento na mão do seu verdadeiro inimigo. O seu inimigo é o que está por trás dela. É quem manipula ela. O problema é que quando a gente não identifica bem o nosso opositor, a gente acaba lutando contra a carne, contra o sangue e destruindo só carne e só sangue. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Eu me lembro uma vez que eu estava envolvido num problema sério e eu tinha como provar que era uma calúnia, que era uma mentira. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar a conversa com esse camarada para todo mundo saber, a igreja toda vai saber quem ele é. Vou só gravar uma conversa com ele, vou mostrar para a igreja, para o pastor, vou acabar com ele, vou arrebentar ele. Vou arrebentar. Vou acabar com ele, acabar com ele. Na mesma hora me veio em mente o seguinte, eu vou acabar com ele, o diabo vai levantar outro, eu vou acabar com outro, o diabo vai levantar outro, eu vou acabar com outro. E assim a gente vai destruindo pessoas ao longo da história e o nosso verdadeiro inimigo continua de pé, atuante. É óbvio que as pessoas têm responsabilidade em seus atos. É óbvio. Quem está atacando você injustamente, você pode se defender. Há casos que você precisa levar a pessoa ao juízo, por exemplo. Mas não perca de mente que o seu inimigo não é ela. O seu inimigo é o diabo e seus anjos. É contra ele a sua luta. É contra ele que você deve permanecer de pé para sempre. Então já sabemos, irmãos, que a luta é ferrenha, já sabemos o que é batalha espiritual, já sabemos que essa é a realidade da vida do crente, é a realidade constante, já sabemos que a nossa luta, os nossos inimigos não são humanos, apesar deles usarem homens contra nós, nossos verdadeiros inimigos não são humanos. Mas agora nesse ponto Paulo passa a contar o segredo da vitória do crente. Quer ser vitorioso? Quer vitória? Paulo conta aqui o segredo da vitória. O segredo do crente permanecer protegido está no versículo 13. Portanto, tomai toda. Preste atenção nesse toda. Não é em parte. Não é uma parte. Não é tomai do que você quiser. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. A armadura de Deus é o que nós precisamos. Não precisamos de táticas, não precisamos de estratégias, não precisamos de rituais, não precisamos de correntes, não precisamos de nada disso. Precisamos tão somente da armadura de Deus. Somente a armadura de Deus nos livra daquilo que vimos lá na frente, das ciladas do diabo. Paulo então passou a apresentar, a partir daqui, os 6 pontos dessa armadura, ou as 6 peças dessa armadura. E são sobre essas 6 peças que falaremos mais hoje. Depois de falar, presta atenção no raciocínio, a realidade da guerra, a crueldade da guerra, a realidade ou quem são nossos verdadeiros inimigos. Paulo fala que para nossa proteção, ou só nos protegeremos com a armadura de Deus. E agora ele vai enumerar as 6 partes dessa armadura. Alguns de nós conhecem essas 6 partes de cor, não é verdade? A verdade, a justiça,
o Evangelho, a fé, a certeza da salvação e a palavra de Deus. Muitos entendem, e eu entendi assim por muito tempo, que as 6 partes da armadura de Deus são 6 qualidades que o cristão precisa desenvolver. Você entende assim? Por exemplo, quando fala da verdade, o cristão tem que ser dado a verdade, porque se for dado a verdade, ele não vai dar ocasião ao diabo. Isso é verdade, é verdade. Aquele que mente, ele dá motivos para acusação. A gente acredita assim, o cristão tem que ser dado a justiça. Porque à medida que você for uma pessoa justa e trabalhar pela justiça, você vai estar se poupando e não vai dar ocasião ao diabo. Então a gente entende as 6 partes da armadura como sendo 6 qualidades que o cristão deve desenvolver para permanecer de pé e não ceder à tentação e nem à batalha. Mas preste atenção, irmãos, nós não podemos admitir que há possibilidade de permanecermos de pé por mérito próprio, por causa de nossas qualidades. Não podemos admitir isso. Nós sabemos que, biblicamente, por mais dado a verdade que eu seja, por mais verdadeiro que eu seja, por mais ojeriza a mentira que eu tenha, isso não é suficiente para garantir a minha peregrinação. Estão me entendendo? Por mais justo que eu seja, por mais dado a justiça, a prática da justiça que eu seja, isso não é suficiente para me garantir, para garantir a minha solidez no dia da tribulação. Ou seja, são características, qualidades que todo cristão precisa ter e precisa desenvolver. Que o cristão tenha ojeriza à mentira, que o cristão lute pela justiça, que o cristão ame a palavra de Deus, desenvolva a sua fé, conheça o Evangelho, isso tudo é verdade, mas não é por mérito próprio, não é por qualidade própria que nós nos manteremos de pé no dia que o inimigo nos atacar. Não é. Concluímos então que a armadura de Deus só pode ser Jesus e não qualidades humanas. A armadura de Deus descrita por Paulo aqui em Efésios 6 só pode ser Cristo. Só pode ser Ele. É Cristo e sua obra que protege o cristão. É Cristo e sua obra que protege a igreja. Somente Jesus garante que nós não iremos cair na cilada do diabo. Salmo 121. Porque Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Uma promessa. Por que os seus pés não vacilam? Porque você gosta muito da verdade? Você tem horror à mentira? Porque você é muito justo? Não. É porque Jesus não permite que seus pés vacilem. Então a gente passa a olhar então as peças da armadura de Deus como sendo características de Cristo e não nossa. Qualidades de Cristo e não nossa. Vamos ver uma a uma. A primeira peça da armadura citada por Paulo é a verdade. Versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade é o mesmo que usar a verdade como cinto. Cingir é pôr um cinto. Ou seja, que a verdade seja um cinto para vocês. A ideia é que o crente que deseja permanecer firme deve estar cercado, envolvido pela verdade. Para termos noção da seriedade da verdade, especialistas dizem que o cinto era quem segurava toda a armadura. Então a verdade é o fundamento primeiro para toda a proteção do crente. E não precisamos nos esforçar para nos lembrarmos que Jesus se apresentou como sendo a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade, em primeiro lugar, porque somente Ele é completo e perfeito. A verdade, biblicamente, tem esse sentido, ser completo e perfeito. Vou explicar. Jesus também se apresentou como sendo a videira verdadeira, não é verdade? Israel não é que Israel fosse a videira falsa.
Israel era a videira imperfeita. O Novo Testamento chama Israel de videira, mas agora no Novo Testamento chega Jesus se apresentando como a videira verdadeira. Não quer dizer que haja videira falsa. Israel não era videira falsa, Israel era videira imperfeita. Então, na literatura bíblica, verdadeiro tem o sentido de perfeito. Então, Jesus tem esse sentido para a gente. Ele é verdade no sentido dele ser perfeito, dele ser completo. Mas Jesus também é verdade porque ele é o verbo de Deus. É o logos de Deus. É a palavra de Deus. O evangelista João deixa claro que ele era o verbo que estava com Deus no início, mas se fez carne e habitou entre nós. A verdade de Deus, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Concluímos com isso a necessidade de estarmos envolvidos por Cristo para permanecermos de pé contra as ciladas do inimigo. Essa é apenas a primeira parte da armadura. A verdade. A verdade é Jesus. A segunda peça da armadura citada por Paulo é a justiça. Finalzinho do versículo 14. Vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça, irmãos, é a parte que protege o peito e as costas do soldado. A couraça. Botou o cinto, bota por cima a couraça. Você viu isso já em filme várias vezes? Como é que funciona? Normalmente de couro, por isso couraça, ou de metal, já em outra cultura, em outro momento da história. O que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos usar a justiça como couraça, que vai proteger o nosso peito, nossas costas, a maior parte do nosso corpo, ou a maior parte vulnerável do corpo do soldado deve ser protegido pela justiça. Acompanhe comigo. Por mais justo que você seja, você vai conseguir se proteger a esse nível? É óbvio que não está falando da nossa justiça, da justiça humana. É óbvio que Paulo está falando da justiça de Cristo que nós recebemos em nossa vida. É claro que Paulo está fazendo uma menção aqui à justificação que recebemos pela fé em Jesus. Como funciona isso? Funciona assim: toda vez que o inimigo quer nos derrotar, toda vez que, por exemplo, o inimigo levanta acusações contra um de nós, nós nos lembramos que nós somos justificados não por mérito próprio, mas nós somos justificados porque recebemos a justiça de Cristo. Eu já expliquei isso aqui várias vezes. É como se Deus não fez exatamente isso que aconteceu. Deus trocou a nossa ficha com a ficha do seu Filho amado. Pôs ele na cruz em nosso lugar e nos deu acesso ao seu trono da graça. Nós temos acesso a Deus por causa da justiça de Jesus que recebemos em nossa vida. Então, por isso que quando Deus olha para cada um de nós, nos enxerga limpos, puros e perfeitos. Essa compreensão é importante no dia do ataque do inimigo? É fundamental. Aquele que tem dúvida em relação à doutrina da justificação vai sucumbir na primeira acusação. Vai lembrar aquilo que você fez ano passado, quando era criança, quando era jovem, o que você fez, pecados antigos vão vir à tona, e aquele que não tem compreensão da doutrina da justificação cede ao primeiro ataque. Então Paulo está dizendo que a justiça, não nossa, de Cristo, nos protege, mais uma vez, nos manterá firme, de pé, contra as ciladas do diabo. A terceira peça da armadura citada por Paulo é o Evangelho. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. A figura aqui, irmãos, é de um soldado que precisa estar bem calçado para andar por campos de guerra. Terrenos difíceis. Normalmente dentro de uma floresta ou então no deserto, campo difícil sem estrada. O soldado deve estar bem calçado para caminhar em campo de batalha, e Paulo está dizendo o seguinte, que é o evangelho da paz, ou a paz que o evangelho dá, é que calça os nossos pés para caminharmos tranquilamente em terrenos tão difíceis. O que ele está explicando é o seguinte: a tua compreensão de evangelho
A tua compreensão do Evangelho vai fazer com que você permaneça de pé ou caia na hora do ataque do inimigo. Quem compreende bem o Evangelho vai sentir paz, mesmo em meio à guerra. Por isso que chama o Evangelho da paz. A preparação do Evangelho da paz, ou da paz do Evangelho, tanto faz. A compreensão do Evangelho nos dá a paz necessária. A compreensão exata do Evangelho pode nos sustentar de pé nos dias mais difíceis de nossa vida. Aqui nós temos um problema. Nós temos um problema porque a gente tem um exército de crentes que não sabe o que é o Evangelho. Não sabe o que é o Evangelho. Você pode chegar em qualquer ambiente cristão, faça uma pesquisa, pergunte o que é o Evangelho. Quem chegar muito perto vai dizer que é o Jesus que morreu na cruz por nós. Vai citar Cristo. Quem chegar muito perto. A maioria vai dizer que o Evangelho é você viver diferente, é você ter a paz no coração e o amor no coração. Esses dias um amigo postou a foto deles alimentando moradores de rua e falou, isso é o Evangelho, escreveu lá no Facebook, isso é o Evangelho. Eu falei, rapaz, o pastor acha que isso é o Evangelho. Confunde a vida cristã diária, a conduta cristã com o Evangelho. Isso não é, pode ser o resultado do Evangelho. Nós passamos o primeiro ano aqui da nossa igreja falando somente sobre a definição do Evangelho em todo momento. Fizemos um pequeno grupo somente para tratar sobre a definição do Evangelho e a compreensão que o Evangelho é a compreensão de que o Deus Santo criou todas as coisas boas e perfeitas, mas o homem escolheu o pecado e se tornou inimigos de Deus, e o Senhor, o próprio Deus Santo, enviou Jesus para morrer pagando por nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai. Isso é o Evangelho. Evangelho não é o Senhor Jesus só que morreu sem ter a noção, irmãos, do que é o pecado, do que é a santidade de Deus. Somente aqueles que compreendem a santidade de Deus e a gravidade do pecado do homem. Somente aqueles que entendem que sem Jesus, o homem e Deus são adversários e que o Senhor Jesus veio nos reconciliar com o Pai. Compreende o que é o Evangelho. E somente esses permanecem de pé no dia do ataque do inimigo. Por que tantos crentes desviados? Porque há igrejas que há mais crentes desviados do que membros. Porque ninguém sabe a compreensão do Evangelho. Não entende o que é o Evangelho. É um alerta para cada um de nós. É um alerta para cada um de nós. A quarta peça da armadura citada por Paulo é a fé. Versículo 16. Abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vejam que Paulo chamou a fé de escudo, escudo da fé. Então nossa principal ferramenta de defesa é a fé. Mas a pergunta é, o que é fé? Outro drama dos crentes, não saber o que é fé. Uns vão dizer que fé é você andar no invisível. Outros vão dizer que fé é você caminhar sobre as águas. Outros vão dizer que fé é você entrar, invadir o sobrenatural. Conceitos de fé. Muitos acreditam que fé é você desejar com toda a força e decretar com ousadia que as coisas vão acontecer. Isso não é fé. Isso é mágica. Isso é magia. Isso é feitiçaria. Desejar com todo afinco e decretar, crendo que vai acontecer, o nome disso é feitiçaria. Outros acreditam que fé é você caminhar numa escada e onde você dá o primeiro passo, bota o pé no degrau sem ver o degrau. Isso é você confiar que os degraus vão acontecer e o caminho o caminho vai se abrir e vai surgir à medida que você anda, e isso não é fé, isso é presunção. Isso tem outro nome. Isso é presunção. Isso é pensar que Deus está ao nosso serviço.
fazendo o que nós queremos só porque queremos. A Bíblia diz que fé é somente uma coisa, confiar na palavra de Deus. Isso é fé. Deus disse, nós acreditamos. Isso é fé. Isso é fé. No livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, não diz que Abraão estava em sua terra e sentiu vontade de sair, abandonar o seu lar, ir para outro lugar, porque ele teve uma visão, não. Está dito, e Deus falou com Abraão, e Abraão creu e seguiu. E Deus disse e creu em Deus, e aconteceu isso. E fulano creu nas palavras do Senhor, e aconteceu isso. Isso é fé cristã. É você olhar... Por isso que tem que conhecer as escrituras sagradas. Você olhar o que está escrito e acreditar. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Exemplos básicos, exemplos práticos. O Senhor Jesus disse que vai voltar para nos buscar. Nós temos fé que isso vai acontecer. Por quê? Porque a gente sente no coração? Porque a gente deseja ardentemente? Porque Ele disse. Jesus disse que estaria conosco todos os dias de nossa vida até a consumação do século. Nós acreditamos por quê? Porque nós temos uma sensação no coração? Porque nós temos um pensamento positivo a respeito de Jesus? Não, porque Ele disse. Então, se Deus disse, nós acreditamos. Fé é depositar confiança na palavra de Deus. Fé é depositar confiança no que Deus disse. Essa é a fé que leva as pessoas a permanecerem firmes no dia mau. Aquela pessoa que acha que fé é você declarar e as coisas vão acontecer, vai chegar o dia que ela vai declarar e as coisas não vão acontecer e ela vai cair da sua fé. Quantas pessoas assim ao longo da história? Quantas e quantas? A gente conhece famílias inteiras prejudicadas em sua fé, que no momento que tinha um ente querido à beira da morte, chegou um profeta, alguém dizendo, o Senhor me falou que ela vai ser curada, tá bom? Tem que ter fé, a pessoa vai ser curada, a pessoa morreu. Aí esse grupo de gente se desvia, por quê? Porque a fé dela era esse tipo de presunção de achar que Deus tem a obrigação de fazer o que Ele quer, o que nós queremos. Isso não é fé bíblica em lugar nenhum do planeta. Em lugar nenhum. Fé é conhecer a palavra de Deus, é conhecer Cristo. Jesus ele disse que aquele que tiver fé como um grão de mostarda, e muitos se martirizam por isso, né? Quer dizer que a nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. O problema não é o tamanho da fé. Jesus deixava claro que o problema não é o tamanho da fé, é a natureza da fé. Porque se nós compreendermos a fé como aquela pessoa que conhece a vontade de Deus e ordena que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus, a fé não interessa se ela é grande ou pequena, as coisas vão acontecer. Jesus ordenava que o morto... Foi todo morto que Jesus ordenou que se levantasse? Todo mundo que morreu no ministério de Jesus? Não. Jesus ordenou que aqueles mortos, que ele sabia que Deus levantaria, se levantasse. Ele sabia. A sintonia dele com o Pai é um só. Jesus nunca faria uma oração em desconformidade com o Pai. Nunca, nunca. Nossas orações não são assim. Nossas orações, nós consultamos o nosso coração. Sabemos o que nós desejamos. E queremos exercer isso que chamamos de fé sobre aquilo que é desejo nosso, não de Deus. Temos muito o que crescer em relação à fé, mas eu quero deixar claro aqui para os irmãos que a fé que vai te sustentar no dia mau não é essa fé mística que andam dizendo, proliferando por aí pelas igrejas cristãs. É a fé bíblica, do jeito que a Bíblia diz que nós devemos ser. A quinta peça dessa armadura citada por Paulo é a certeza da salvação. Falamos disso hoje aqui na escola dominical. Ao versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. A certeza da salvação nos traz segurança, pois ela tira de nossos ombros o peso de permanecermos firmes por conta própria. Por que a certeza da salvação é importante? Porque assim, porque por pior que seja a luta,
Por maior que seja o adversário, eu já tenho certeza que eu vou concluir. Por quê? Porque eu não dependo de mim. Se eu dependesse de mim, não precisaria nem ser um adversário tão grande. Fala sério. A gente cede uns pecadinhos tão bobo, né? Não precisa confessar aqui agora não, mas nem são os pecadões que a gente cede. A gente fica envergonhado com os pecados besta que a gente cede diariamente. O que nos garante que chegaremos, cumpriremos a nossa jornada, é que o Senhor Jesus nos traz essa segurança da salvação. E a sexta, a última peça da armadura citada por Paulo, é a espada do Espírito, finalzinho do versículo 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Preste atenção, Paulo chama a palavra de Deus de espada. Né? Espada de quem? Do crente? A palavra de Deus é a espada do cristão? A palavra de Deus, segundo Paulo, é a espada do Espírito. O cristão deve tratá-la, ler, meditar, seguir a palavra de Deus, fazer uso da palavra de Deus em pregações, em ensinos, em doutrinas, mas jamais esquecer que a espada é do Espírito e não do homem. O homem não tem autonomia para pegar a espada que não é sua e manipulá-la do jeito que ele quiser. O homem não pode pegar a espada que não lhe pertence, abrir a espada e manipular o sentido da espada do jeito que lhe melhor agrada. A espada é do Espírito. O máximo que podemos fazer é abrir a espada do Espírito, ler e explicar exatamente o que está escrito, porque quem vai fazer a obra no coração dos irmãos é o Espírito Santo. Compreender que a espada é do Espírito tira até do pregador a responsabilidade de tentar convencer alguém. Não temos a obrigação de convencer ninguém. Não temos a obrigação de fazer ninguém concordar com a gente. Pode sair a igreja inteira daqui discordando da palavra do pregador, que para mim tanto faz. Se as palavras não são minhas, as palavras são do Espírito. Essa compreensão também tira de nós todo o orgulho, toda a vaidade, toda a soberba. Nos leva para a realidade que precisamos mergulhar na palavra de Deus, que significa viver na dependência do Espírito Santo. Essa é a última peça da armadura. Recapitulando, a verdade, que é Jesus, a justiça que vem de Cristo, a certeza, a convicção correta do Evangelho, a fé bíblica, a certeza da salvação, a palavra que é do Espírito, é o que nós precisamos para nos mantermos de pé contra as ciladas do mal. Depois de apresentar essas 6 partes da armadura, Paulo passou a ensinar a igreja como se adquire isso. Não adianta nada, né? Eu chegar para vocês e falar que estamos em guerra, que a armadura é essa, e agora se virem. Se virem. Como que a gente faz para adquirir essa armadura? Paulo diz que é simples, no versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando ele fala com toda oração e súplica, está dizendo o seguinte, com todas as formas de oração. Oração de gratidão, oração de clamor, oração de confissão de pecado. Todas as formas de oração devem ser exercidas pelo cristão. Além disso, não orar apenas por si. Ele fala de intercessão, de perseverança e súplica pelos santos. Não ore somente por você, ore pelo seu irmão também, porque o seu irmão saudável, junto contigo saudável, vai erguer uma igreja saudável, o que vai ser muito bom para todo mundo no final. Então, o remédio, né, a receita para alcançarmos, para desenvolvermos, para adquirirmos a armadura de Deus é orarmos, orarmos e orarmos. Queridos, antes de partir para o final, eu preciso lembrá-los
que não é a armadura de Deus que define a nossa salvação. Não. A nossa salvação foi definida na eleição feita na eternidade e decretada na cruz do Calvário. Ali foi definida a nossa salvação. A armadura de Deus define a qualidade de nossa peregrinação. Está me entendendo? Quando você vacila em sua proteção, quando você vacila em se proteger e fazer uso dessas ferramentas descritas por Paulo aqui, isso vai prejudicar você, não é na sua salvação, vai ser na sua peregrinação. De repente, esse levanta e cai que você segue é porque você está sem armadura. Não é assim a vida de alguns? Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Coisa de criança. Criança é assim, criança começa a andar e cai, começa a andar e cai, começa a andar e cai. Depois cresce e para de cair toda hora. O cristão precisa ser desse tipo também. É um novo convertido, é novo na fé, a gente compreende. Anda e cai, mas tem uma hora que tem que amadurecer e parar de cair o tempo todo. Nada justifica suas quedas diárias, recorrentes, a não ser a falta da armadura de Deus em sua vida. Eu quero terminar com apenas duas aplicações muito sérias, muito exatas, muito diretas. A primeira é que a igreja não está em guerra contra forças humanas. Isso alguns irmãos não entendem. O inimigo da igreja não é a Globo. O inimigo da igreja não é o PT. O inimigo da igreja não é o PSDB, não são as forças políticas. O inimigo da igreja não é a comunidade LGBTQI mais WS. O inimigo da igreja é o diabo e seus anjos. Contra esses que nós lutamos. Mas estamos, apesar da nossa guerra não ser humana, nossos inimigos não serem humanos, nós estamos em uma terrível guerra contra as forças do mal. E para essa guerra precisamos da nossa couraça, da nossa armadura, que é o nosso Cristo, que é o nosso Jesus. Chama o pessoal do louvor. Enquanto você fecha seus olhos e curva sua cabeça, vamos agradecer a Cristo por Ele ser a nossa armadura. Se Jesus não fosse a nossa armadura, nós já teríamos caído, não é verdade? Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse momento que nós fomos expostos à sua palavra. Que a tua palavra encontre lugar em nosso coração para a transformação de nossas vidas, ó Deus. Quantos de nós passa a vida caindo, às vezes nas mesmas ciladas, porque estão tentando resistir por conta própria, quando na verdade precisamos nos refugiar em Jesus. Ensina-nos a nos refugiar em Jesus. Ensina-nos a correr para Cristo na hora da tentação, na hora da tristeza, na hora da angústia. Que nós jamais nos esqueçamos que temos em Cristo um amigo pronto para nos guardar, para nos proteger, para nos guiar. Em nome de Jesus que clamamos. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados
estão firmes.